Oi, Carla, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está de olho nessa questão, né? O governo está querendo enviar uma medida provisória com relação a essa questão do auxílio emergencial, só que o valor seria bem abaixo dos atuais R$600, né? Seria aí na faixa de R$200. Isso é o que defende o ministro da Economia, Paulo Guedes. A tendência é de que essa questão seja negociada nos próximos dias, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro. Eles já se reuniram ao longo dessa semana também para tratar sobre isso e o presidente defende o seguinte, que esse valor do auxílio emergencial ele seja reduzido aos poucos, o que seria uma espécie de desmame. Por enquanto, então, não há uma definição com relação a esse auxílio emergencial. O fato é que o governo diz que ele vai sim continuar, mas não vai ser pago no valor de R$600. Por enquanto ainda há pelo menos mais uma parcela de R$600 que deve ser paga então aí aquelas pessoas, né, que são consideradas aí de risco no período da pandemia e que já tinham, claro, direito a esse benefício, mas esse valor deve ser aí reduzido. A ideia também é de que esse valor substitua o programa Bolsa Família. O governo está tentando trabalhar nessa questão, está negociando isso nos bastidores. A ideia é de que esse valor substitua o programa Bolsa Família, seria um programa chamado de Renda Brasil. Mas essa questão, claro, também depende de uma negociação com o Congresso Nacional. Por enquanto, essa ideia está sendo amadurecida, vamos dizer assim, nos bastidores. O líder, né, o Ricardo Barros, agora que entrou no lugar do Major Vitor Hugo, ele continua negociando também com os parlamentares, mas há uma série de outras questões também que precisam ser negociadas com o Congresso Nacional. E o principal foco agora do governo, além dessa questão do auxílio emergencial, é claro, a reforma tributária. Uma parte do texto já foi enviada pelo Ministério da Economia, há outros 2 textos que estão tramitando no Congresso Nacional, mas tudo isso, claro, também depende de uma negociação, vamos dizer assim, bem firme do Ricardo Barros, aí, líder do governo na Câmara dos Deputados. Ô João Pedro, a gente trouxe a informação aqui daquela decisão, né, do acordo que foi fechado com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Ele continua ministro, mas a gente pode ver alguma mudança aí com relação à justiça eleitoral, a situação eleitoral dele, é isso? É isso, viu? Essa questão, né, foi decidida pela turma do Supremo Tribunal Federal e tudo isso agora depende de uma revisão, uma possível revisão de um acordo que foi fechado entre o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, com a Procuradoria-Geral da República. Esse acordo foi fechado antes desse julgamento e ontem, então, por unanimidade, a turma resolveu aí que esse processo seria remetido à Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Então, esse acordo pode ser revisado pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, mas, claro, vai depender aí de uma série de questões. A primeira delas, né, a gente questionou a defesa do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e eles disseram que não cabe nenhum tipo de revisão do processo por parte do Supremo Tribunal Federal, melhor, por parte da Justiça Eleitoral a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, por enquanto, o que a gente sabe é que Onyx Lorenzoni continua ministro, o governo tem aquela questão, né, de que se fossem investigados, poderiam ser afastados e etc., mas por enquanto ele continua ministro e esse caso agora vai para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. E aí caberá, então, uma decisão com relação a esse tema. Pode ser, sim, que seja revisto esse acordo que foi fechado com a Procuradoria-Geral da República, e aí sim podemos ter algum problema com relação ao cargo dele. Ele é deputado federal, eleito pelo Rio Grande do Sul, mas está afastado porque está no Ministério da Cidadania. Aí é uma questão que vai ser decidida pela Justiça Eleitoral lá do Rio Grande do Sul. Ah, gente, mas o que tem? É só caixa 2, né? Como se não fosse crime. Beleza, obrigada, João Pedro Mello, trazendo as informações de Brasília. Vai acompanhar tudo e volta aqui com mais atualizações ao longo do dia. Bom trabalho para você, João Pedro.